Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Brito, da Igreja Presbiteriana de Vila Pauliceia. Estou aqui para dar continuidade à nossa série de perguntas e respostas do breve catecismo de Westminster. Hoje, iremos falar sobre a questão de número 34, que é: o que é adoção? Resposta: adoção é o ato da livre graça de Deus, pelo qual somos recebidos no número dos filhos de Deus e temos direito a todos os seus privilégios. Precisamos entender então que Adão foi colocado no Jardim do Éden como nosso representante. E como nosso representante, Adão tinha um relacionamento perfeito com Deus. Só que quando Adão cai, ele destina todos nós, de filhos de Deus, a filhos da ira. Assim como diz lá em Efésios 2, no versículo 3, que diz assim: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então nós nos tornamos filhos da ira. Mas o que Deus fez para que fôssemos adotados? Olha só o que diz em Efésios 2, do 5 ao 7. E, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Meus queridos, nós precisamos entender então aqui três coisas. Primeiro, a adoção é o ato da livre graça de Deus. É graça. Segundo, nós não podemos ou não poderíamos fazer nada por essa reconciliação, porque quando nós quebramos o pacto, nós estávamos mortos nos nossos delitos. Terceiro, essa reconciliação não foi feita porque há alguma coisa boa em mim e em você. Foi feito por graça, por pura graça. Agora, como foi feita esta adoção? Olha só ainda em Romanos, vamos lá em Romanos 8, do 1 ao 4, diz assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto, o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, como Deus fez essa adoção? Mandou seu único Filho para morrer, para pagar o preço por nós. Olha também Romanos 8, no versículo 15, que diz assim: porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Agora, como filhos, nós precisamos entender que Deus é o nosso Pai, e como Pai, Ele nos disciplina. Olha só o que diz lá em Hebreus 12, versos 5 e 6, diz assim: e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por Ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem o recebe. Nós precisamos entender essas coisas. Mas, queridos, por último, nós precisamos entender quais são os privilégios que nós temos. Quais privilégios nós temos em sermos adotados por Deus? Olha só, Romanos 8, o versículo 16, o versículo 17, diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Esse é um privilégio. Outro privilégio está lá em Apocalipse 21, do 1 ao 8, que diz assim: e vi novo céu e nova terra,
pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: estará com ele, e desenxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Que privilégio. Que Deus assim nos abençoe.